Gravando. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer aqui hoje, o nosso último encontro dessa série. É o quarto evento que nós fazemos. E hoje vai ser mais leve, não vai ter aquela só a egrégora, não tem aquela quantidade de gráficos, não tem muito o que pensar. Mas o pensar faz parte, forçosamente, da nossa reconexão. Eu sempre questiono muitas coisas, faço muita reflexão, porque a gente tem que tentar compreender o programa a qual nós estamos inseridos. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas atrozes, que eu não vou levantar agora aqui, em relação à própria constituição do programa, que, no caso, se eu tiver ainda em vida a oportunidade de perguntar a alguém ou alguma entidade minha que possa me esclarecer, eu já tenho até a pergunta estabelecida, que eu queria saber, que é em relação ao próprio programa. Mas eu vejo, hoje, uma ignorância ampla da sociedade, das pessoas. As pessoas não questionam, elas não buscam conhecer, aceitam passivamente as informações que chegam, como se aquilo fosse uma verdade, transferem a responsabilidade do que caberia a ela refletir para o outro. Não é porque o especialista disse, PhD falou, e vão embarcando sem questionar conceitos elementares, quem financia, quem paga, onde trabalha. Isso é só um pequeno exemplo. Essas questões estão no cerne do problema. E a gente vive ao longo de milênios nesse sistema. Milênios. Guerras provocadas, pandemias criadas, crises financeiras, tudo criado para que o ser humano embarque numa caminhada pouco evolutiva. E nós continuamos caindo. Continuamos caindo. É impressionante como ocorre isso. Continuamos a, a aceitar passivamente. É difícil, não é uma coisa fácil. E é uma ignorância de uma maneira generalizada. É ignorância intelectual, ignorância cultural, ignorância filosófica, ignorância econômica, tudo. Todos os campos as pessoas não refletem. Elas ficam presas naquela matrix, presas naquilo. Porque ele falou, eu aceito. Alguém disse, eu embarco. Está na hora. Eu acho que o que atrasa é justamente essa dificuldade da gente dar esse salto qualitativo e quantitativo. Qualitativo eu já vejo muita gente fazer. Isso eu vejo. Você vê grupos sérios, como que nós pretendemos fazer aqui, e outros que estão buscando ampliar o nível de consciência. Isso é um fato. Mas será que nós já temos um quantum, a quantidade suficiente para fazer uma transição planetária mais pacífica possível? Qualitativo, alguns estão fazendo, e o quantitativo? Olha, muita coisa foi dada. Vamos dar um exemplo em relação ao próprio Jesus. Nós temos no livro aqui, o Acron foi José de Arimateia, na época do Divino Mestre. Ele falou que tudo o que está escrito sobre Jesus tem adulteração, excetuando-se o Sermão da Montanha. Excetuando-se o Sermão da Montanha. Está ipsiliter, como ele falou.
E foi o grande objetivo da missão dele. O Sermão da Montanha. Então, esses questionamentos, todas aquelas figuras dos apóstolos, não é que eles não tenham existido, mas eles foram criadas figurações para aqueles personagens. Isso provavelmente para Buda. Por exemplo, o Mestre Akron nos disse, nós temos escrito, que o discípulo número 1 de Buda foi Confúcio. O discípulo número 1 de Confúcio foi Lao Tse. Isso tem uma razão de ser, mas eu não vou entrar agora nesse mérito aqui. A nossa história diz que foi Ananda. Não estou dizendo que Ananda não tenha existido, mas isso não foi dito. Ou seja, tiraram do campo filosófico, espiritual, a inserção do próprio mestre Confúcio, que hoje é o grande formador da cultura chinesa. Mas você vê que tiraram essa ligação. Então, é o que eu estou dizendo, tudo teve uma adulteração, uma mexida, concílio de Nicéia, esses concílios que mexeram nos evangelhos canônicos. Então, como nós não conseguimos alterar mais essa linha do tempo, o que nós vamos fazer? Refletir e ver a lógica das coisas. Refletir com embasamento, refletir com pontos de ponderação, e não aceitar determinadas coisas que uma pequena introspecção, uma pequena reflexão já se mostra inócua, não condizente. Por exemplo, essa sabedoria que existe no livro Os Papiros Sagrados de Hermes, ela foi trazida diretamente pela mônada. Já expliquei isso antes. Para vir pela mônada, a Zornai precisou, ao longo de 7 anos, é uma data, é um período esotérico, digamos assim, ficar sem sexo, sem beber, sem diversão, para receber com clareza e a fidedignidade que a mônada desejava. Porque na época que o mestre Akron comparecia, tinha ocasiões que era a personalidade que falava, tinha ocasiões que era a síntese das 3 famílias, e tinha ocasião que era a própria mônada que se referia. E todas elas se manifestavam com o nome de Akron. Nós já explicamos sobre isso em lives e em encontros anteriores. Por quê? Como a mônada não tem forma, o que ela necessita? Pegar uma das suas formas, ou ela desdobrou, para ela poder se tornar inteligível para as pessoas receberem informação. Senão, não tem como se acoplar em médium algum. Porque uma energia não vai se acoplar como energia só no corpo físico. Ela precisa de algo intermediário. Esse algo intermediário é uma personalidade das várias que a mônada viveu. Ela escolheu no caso a mônada, essa mônada nossa, escolheu essa personalidade Akron, primeiro farol da segunda dinastia, e o sumo sacerdote de Merenés da primeira dinastia. Ela escolheu. Ela tem dentro dela várias, muitas, mas ela escolheu uma. Então, ela se apresentava dessa forma. Independente de ser, muitas vezes, era a própria personalidade, como se eu, na minha linha evolutiva, que fui um egípcio, eu já vi, inclusive, o egípcio que eu fui, se manifestar agora. Essa é a personalidade.
Mas vamos considerar assim, que a minha síntese familiar, que lá no gráfico já mostrei, é o mestre Khufu, ele vai se manifestar se utilizando da minha personalidade, que foi egípcia. Porque ele não teria como ter um. Ele teria que se utilizar de algum instrumento para acoplar em mim nesse momento. Vocês compreenderam esse encadeamento? Ficou fácil entender? Ele precisa de algo matéria, algo que é dele, mas que não é ele na sua integralidade. Porque não existe forma, existe só energia, consciência e forma. Energia, que é a consciência, e a forma. E a forma só existe enquanto houver uma necessidade de algo evoluir. Quando esse programa acabar, seremos apenas energia, consciência. E a mônada é só energia. Um aspecto egóico, um pai de família, é uma energia. E aí o que ele faz? Ele se utiliza daquelas personalidades que o formam, a qual ele normalmente escolhe uma e se apresenta sempre com essa personalidade. E também automaticamente com os trejeitos dessa personalidade. Não quer dizer que ela só tenha aquilo. Por exemplo, eu fui militar, o outro foi padre, dentro da minha família. Tem gente que é médica, gente que ali. Aí ele escolheu a minha de militar. Eu, Ademar. Esse aspecto síntese irá se apresentar sempre com os meus trejeitos, comportamentos, porque ele está se utilizando da minha personalidade. Entenderam essa dinâmica? Isso aí não é difícil entender, mas é importante ficar claro que é uma escolha do eu maior em cima de qual instrumento ele vai se utilizar. Normalmente, quando ele escolhe um, ele vai se apresentar sempre com aquele, apesar que ele pode, em uma outra ocasião, escolher uma outra. Mas eu acredito que não ocorra isso. Tanto que esses mestres, quando comparecem pelos médios, sempre é o mesmo nome, mesmo trejeito. O Emmanuel sempre a mesma coisa. Ou seja, ele buscou para si a personalidade Emmanuel para o pai e mãe espiritual do Chico se apresentar. E ele se apresenta sempre com aquela tônica. Tá bom, pessoal? Então, a ignorância é um problema. E há uma preguiça realmente mental na humanidade em dar um salto. Ela repete padrões, repete padrões, repete padrões. É curioso essa dinâmica, muito curiosa. Pessoal, vamos então lá, Morelli? Vamos botar a transparência aí? Ela está pronta. Vamos ver se ela não fugiu. Ah, não. Primeiro eu tenho que compartilhar. Isso. É naquela setinha ali, ó. É o que tem uma setinha no quadradinho. Eu já estou até sabendo que eu não abro mais. Não, é que eu já estou fazendo tanto. Deixa eu ver aqui. Apareceu? Não. Apareceu só um PDF. Mas eu tenho que clicar em cima do PDF, eu acho. Não sei. Não, mas é que eu já estou com ela aberta. Mas tudo bem. Não apareceu ainda, não. Tem que abrir, senhor Antônio. Tá aberto para mim. Agora ficou 2 vezes. Abriu para vocês? Não. Não? Não. Está aberto para mim. Eu estou com 2 abertas para mim. É melhor fechar, então, e abrir de fechar novo. uma. É. Vou compartilhar de novo. É isso que eu quero entender como. Porque hoje você demorou, eu abri, entrou cedo, viu. Eu deixei tudo, tá aberto. Mas tudo bem. Já vamos lá, deixa eu ir buscar. Por exemplo, às vezes vocês veem algum vídeo no YouTube, qualquer coisa assim, que vocês têm que refletir. Será que é isso mesmo? Tem lógica isso que eu estou vendo? Principalmente sobre extraterrestre. Às vezes coloca até umas imagens
Como pode saber a imagem arturiana, uma imagem? Olha, bom, alguém botou um aqui, vamos ver. O que é isso aqui? Eu que estou perguntando. Pois não, diga lá. Enquanto o Morelli está na... Com respeito à manifestação da mônada, vamos dizer assim, que seja não encarnado. Agora, quanto aos encarnados, nós temos a mesma possibilidade de um manifestar ou apresentar a personalidade que ele quer, pelo menos no plano espiritual, ou só no plano espiritual, não no plano material? Não entendi direito. É a mônada... Eu, por exemplo, já tive várias vidas. Exato. E várias não, múltiplas, né? Muitas vidas. Isso. A mônada, a qual esta personalidade de hoje está ligada, ela pode se apresentar com aspecto de uma outra personalidade, hoje, eu estando aqui? Pode, mas ela teria que se manifestar através do médium da sua família. Sim. E eu próprio? Não sei se eu entendi direito a pergunta. E eu mas próprio? por exemplo, você conversar com uma encarnação anterior sua. É isso? Com certeza. Isso já foi feito. Entrou. Isso já foi feito. Quando o Merenufes e a Zornai foram no Egito, o Merenufes é da linha evolutiva do Roberto Braga. E a Zornai era o médium da família, aquele identificado com o pai. Ou seja, o Merenufes incorporou na Zornai, que era da linha evolutiva do Roberto Braga, de 5.000 anos atrás, e falou com o Roberto Braga. Ou seja, ele hoje conversando com ele de 5.000 anos atrás. Okay. Mas para isso precisa o médium da família estar presente para fazer essa manifestação. Porque nós, quem não é médium, quem não é o identificado com o pai, ele pode manifestar dentro dele todas as encarnações dele, porque é ele. Mas como é que ele vai falar com ele mesmo se ele está naquele momento com aquela manifestação? Não vai conseguir. Porque se o egípcio que eu fui se incorporar em mim, eu não consigo, Ademar, não consigo falar com ele, porque ele está se utilizando do meu invólucro. Então você tem que utilizar o médium da família para que você tenha essa oportunidade. Bom, era isso? Era a sua dúvida? Era essa? Sim, obrigado. Aproveitando não. que a menina no começo falou de orixá e você falou de mônada. A diferença de um desdobramento para ir descendo é que o de orixá é de 7 em 7. 7 vezes 7, 49, 343 e aí vai. E a mônada é 12, 12 vezes 12, 144 e aí vai. O número cabalístico 12. Isso. Então, e só para que caracterize a maneira de um e de outro e baixando até que a gente possa alcançá-lo, ou ele que nos alcança, né? Sim. Só isso, mais nada. Dentro daquele gráfico, se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver o número 3, número 6, número 9, número 12, número 21, número 13, 14. Toda essa numerologia divina, sagrada, está ali naquele gráfico. Basta ter olhos para ver. É que aí já é um nível abaixo do livro que está escrito. Você já tem que ter comido o de cima para pegar o de baixo. Você tem que... Está tudo escrito ali. O 22, que é a síntese do 21, as 21 forças. Está tudo ali, naqueles gráficos. Esses números são
Os 21 também são os 3 chakras, né? Que são os 3 vezes 7, 21. 21 e a síntese Já total manifestado. 22. É isso aí. Bom, aqui nós temos uma egrégora. O que é egrégora? É aquele campo de força criado em determinado local com uma determinada finalidade. Só mostrei aqui para a egrégora criada, no caso da OFO, com as suas 5 forças. Essa egrégora foi criada pela terceira família espiritual do Mestre Akron, já falamos isso no gráfico, criou essa egrégora, sem eles saberem, eles se reuniram durante um ano completo, sem que o mestre falasse que era imprescindível essa reunião durante um ano, para que essa egrégora fosse elaborada. Ele não falou. Ele só disse depois de ter a meta sido atingida, que havia sido, na data tal, atingida a meta da criação da egrégora da OFO. Mais uma informação interessante. E essa egrégora teria 12 em cada um dos ângulos de 90 graus, é o quadrado de baixo, né? Bom, não sei. 12... Não, no desenho anterior do próprio livro tem. Tem uma egrégora, você que entrar, não estou me lembrando bem do desenho agora. Bom, hoje vai ser essa egrégora, tem o positivo e o negativo, porque todos nós somos duplo, parte contra parte. Eu tenho uma contraparte verdadeira, todos vocês aí têm uma contraparte verdadeira, a qual nós temos polaridades diferentes. Se um é positivo yang, o outro é negativo yin. Não como negatividade, hein? É só polaridade. Eu sempre faço essa ressalva para que fique claro o entendimento, como se fosse uma pilha. Tem o polo positivo e o polo negativo. E não estamos tratando aqui de negatividade, maldade, nada disso. É só polaridade. Ô, Morelli, vamos descer mais? Vamos. Essa egrégora protege o ambiente contra ataques de energias, consciências deletérias. Olha, isso serve para todos nós aqui. O ser humano é o ponto principal para o qual gravita todo o universo. Feliz daquele que, como fonte de conhecimento e sabedoria, carrega consigo os semelhantes no caminho de volta para a energia de onde partiu. Essa é uma das frases que existe lá no livro de frases, a Frases Áureas do Mestre Akron. De Akron. Então, quando você fala em carregar alguém, eu vejo da seguinte maneira: você está num grupo, acontece uma possibilidade de uma conversa mais elevada sobre reencarnação, sobre frequência, sobre planos dimensionais, vida após a morte. Vale a pena avançar no assunto, até o grau da pessoa competir. Porque todos esses assuntos mais nobres, eles elevam a nossa frequência e aumentam a possibilidade da reconexão com o eu superior. Então, é levar o outro consigo, semelhante, de volta à energia de onde partiu. Vamos descer mais, Maria? Vamos. Mas enfatiza, olha, o ser humano é o ponto principal para o qual gravita todo o universo. Toda a atenção é dada ao ser humano. O ser humano, ele é fantástico. Ele não se reconhece como tal. Não. Mas ele tem uma potência enorme. Bom, aqui nós temos o corpo físico. É um dos posts que nós temos lá no Filosofia Hermética, no Facebook. Eu acredito que alguns já entraram, já são seguidores lá do Facebook, tem muita informação ali. O corpo físico, segundo a sabedoria divina, corresponde a 1/7 da estrutura do ser humano. Significa dizer que ele é um dos 7 corpos ou instrumentos de que dispomos para a nossa evolução. Portanto, o ser humano
é setenário. E cada corpo corresponde a um dos 7 planos do planeta. Ou seja, o meu corpo físico está na crosta do planeta. O meu corpo mental, ele faz parte do plano mental do planeta. O meu corpo astral faz parte do plano astral do planeta. O meu corpo búdico faz parte do plano búdico do planeta. E os 3 divinos, que são também no intramundo, a qual nós temos de alguma maneira. É isso que ele quer dizer com isso. O corpo físico é composto da matéria dos 3 subplanos inferiores do plano físico, sólido, líquido e gasoso. Todas as experiências humanas obrigatoriamente terão que ser vividas no físico, porque no físico é que é o vestibular, no físico é que é o exame de admissão. Fora do físico, não existe a evolução. Você pode aprender, você aprende no plano astral, mas você precisa colocar em prática no campo físico. Esse aspecto diz respeito ao corpo como veículo para a manifestação da alma no plano físico. Por sua vez, é o veículo para a manifestação do espírito. Ou seja, nós temos o entendimento de que a alma é mente concreta, intelectual. Espírito é mente subjetiva, solar. Ou seja, o corpo físico é animado por uma mente concreta, a qual o espírito também se utiliza. Ou seja, é interposição dessas respectivas frequências. Pegaram? Ou ficou em dúvida? Ficou difícil? Repete. É porque muita gente trata a alma como espírito. Eu estou dizendo a nomenclatura que eu utilizo, que é a que o mestre trouxe. A alma é personalidade, é mente concreta. A minha personalidade não está incorporada no meu corpo físico? Até aí está ok? Entenderam? Ok. Bom, o meu espírito está incorporado na minha alma, na minha personalidade. É uma triangulação. Corpo, alma e espírito. O espírito é a nossa centelha divina. Compreenderam? Cá, ba, lá. Cá, espírito, ba, alma, Ok. lá, corpo físico. Beleza? Vamos descer mais, então. Ô, Morelli, por favor. Não, desceu muito. Agora, a gente aí vai entrar nas magias. Bota aqui, ó. Aí. Ó, o finalzinho não, sobe um pouquinho, o finalzinho só do post. Ah, tá. Com efeito, o corpo físico tem razão e função, muitas vezes não entendidas por alguns aspirantes equivocados, que ou negligenciam ou lhe dão atenção exacerbada. Esse corpo físico tem um duplo, que é o duplo etéreo. Então, o físico, ele tem a sua importância. Muitos acham assim, às vezes, não, eu não vou cuidar do físico, eu vou cuidar só do espírito. Mas o físico é o veículo, através da alma, de manifestação do espírito. Então, tem que ser dada uma atenção relativa e com a sua devida importância. Ou não, Flash Gordon? Pode perguntar. O microfone deve estar desligado. Ah, é? Dele. Oi, tudo bem? Ou não, boa noite. Boa noite. O Sermão da Montanha seria, então, um instrumento no corpo físico, para o corpo físico atingir até um estado mais iluminado? Seria isso? O Sermão da Montanha é a essência da missão de Jesus. Na verdade,
o que ele falou ali foi a grande tarefa que ele aqui veio fazer. Outra coisa mal interpretada. Não é a essência, não tem a ver com o corpo etéreo, a alma, espírito, não. Foi aquilo a qual o ser humano deveria prestar atenção e trabalhar. Então. Outra coisa equivocada. Jesus não saía ajudando pessoas. Ele ajudava a quem a ele se dirigia. E quando ele percebia que a dívida, o karma, digamos assim, eu não gosto de usar esse termo, a dívida, permitia que aquele indivíduo fosse livrado daquele problema. As pessoas é que iam a ele. Ele não saía pela rua caminhando e vou ajudar esse, vou ajudar aquele. Não era dessa forma. Isso também foi passado com equívocos. Por isso que eu falo, que o mestre falou, tudo teve uma certa adulteração, em maior ou menor grau. Bom, vamos descer mais. Olha, isso aqui é interessante. É um post que nós temos no nosso Facebook, que você tem uma noção. Por que, por exemplo, os templos, eles colocavam as portas viradas para o leste? Porque quando você quer buscar sabedoria, você medita, pensa voltado para o leste. Quando você quer invocar as forças supremas que regem o globo, você se volta para o norte. Quando você quer invocar as forças da natureza, para o oeste. Quando você quer descarregar o mal, para o sul. Agora vocês podem entender por que historicamente, eles construíram os templos com as suas portas, aberturas para o leste. Porque o templo seria um local a qual se buscaria a sabedoria. Esse é um post que nós temos, até foi muito visualizado agora, recentemente, que eu coloquei no Facebook, teve uma visualização muito grande, tanto o post em inglês como esse post em português. Muita visualização. E o planeta caminha 30 graus à direita rumo ao norte, ou seja, meio para o leste. O Sol nasce no leste, né? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso. Está tudo Vamos lá? amarrado. Olha, Vamos. antes, eu não posso esquecer. Amanhã é o Festival de Vesak. Primeira lua cheia de maio. Eu falei 23 de abril e a primeira lua cheia de maio. Façam suas orações, suas meditações, da forma que achar melhor, da forma que tiverem afinidade. Não tem uma fórmula. Apenas buscam a introspecção. Apenas buscam. Aproveitando essa de lua cheia, que nós não vamos voltar a falar nisso, acho, hoje. Céu, não é amanhã. A primeira não. Amanhã. Eu sei, mas é que você comentou outro dia por causa de São Jorge. E hoje, né? Então, eu estou lembrando que a primeira lua cheia do equinócio, ou de outono, né? Aqui no dia 20 de março ou 21, depende do ano bissexto, etc., é que se determina a Sexta-feira Santa através da Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, desculpa, através do domingo de Páscoa, 60 dias depois é Corpus Christi, por isso que cai sempre numa quinta-feira, 47 dias antes do domingo de Páscoa, cultura inútil isso, mas é terça-feira de carnaval. Pode contar na folhinha aí do ano que você quiser, para trás, para frente, que tá, é isso aí. É, a cronologia, né? É. Desce? Pois não, fala aí, Morelli. Não, desce mais um pouco? Vamos descer. Ó, aí é o simbolismo
Passou. Nós já falamos sobre Ptah, que é considerado o maior dos faraós egípcios, que é o senhor do mundo, que a Igreja Católica nominou de São Jorge. Mas se vocês pegarem no livro, tem uma figura parecida, só que, na verdade, em vez de ser um dragão, é um crocodilo. Está no livro Os Papiros Sagrados de Hermes. Ou seja, foram retiradas informações mexidas e tornadas assim, como se fosse uma coisa daquela própria religião. Mas não é bem verdade. Então, eu não vou ler tudo isso, é bem grande. Isso vai ser colocado na gravação. Eu só quero frisar que 23 de abril é uma data única, 23 de abril. E a primeira lua cheia de maio. Eu vou fazer minhas orações amanhã. Então, não é prudente não ter sexo, não ter bebida, fumo, se manter um pouco mais equilibrado, evitar aborrecimentos, para você ter um retorno, um efeito das suas orações de uma maneira mais ampla, das suas meditações mais ampla. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas festividades, essas datas, isso se foi tirado de algum local. Tudo foi tirado de algum local. E foram enxertados dentro de determinadas circunstâncias para estruturar determinadas religiões. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Querem ler um... Marcos, põe não, Marcos. Eu estava observando aqui, ouvindo agora, hoje, né, a primeira participação já foi na penúltima aula, que foi na semana passada, e Sim. agora estou aqui. E vem a nítida sensação assim, em mim de eu já ter participado, de eu já ter visto esse momento antes. De hoje. Ah, é? Então, assim, mas a energia que mais assim, traz essa sensação para mim é a energia do espaço onde você está, né? É daí da tua sala. Entendi. Com esses tons que tem aí, mais claros, mais amadeirados da tua sala, do teu ambiente. Aí o que eu queria, né, falar sobre isso, mas o que eu queria mesmo falar era a respeito de que uma coisa que você está sempre trazendo para nós aqui, que é essa dificuldade de se trazer com a compreensão desses assuntos, né, que são coisas um pouco complexas mesmo. E eu posso dizer assim, que a maioria das pessoas estão vivenciando a repetição dos padrões comportamentais, emocionais, sentimentais, em um dado sentido. Aí você pode me corrigir, pode ponderar o que eu estou falando aqui tranquilamente, se for o caso. Mas aonde o maior desafio da gente é a gente ressignificar a ordem das coisas. De que maneira, né? Uma vez o meu guia, a espiritualidade se manifestou para mim quando eu era adolescente, diz que o mundo invisível, o mundo espiritual, ele funciona numa ordem invertida à nossa. Eu não sei se faz muito sentido. Hoje eu tenho uma compreensão um pouco a respeito disso. E o sentido, como você trouxe na fala, eu acho que foi na primeira aula que eu comecei a assistir hoje. Em algum momento você trouxe essa fala, de que não é nós que subimos, vamos dizer assim, e ascendemos, né? É o nosso eu superior que desce, né? Sim. Nesse movimento, né? Nós, né? Então, mas o grande desafio da sociedade hoje de trazer isso para a compreensão de uma forma consciente é justamente nas coisas que foram, vamos dizer assim, adulteradas, como você bem coloca,
É o princípio e a lógica do pensamento, a estrutura do pensamento. Eu chamaria até, eu gosto de usar essa expressão, não sei, chamo de arquitetura do pensamento. Certo. Onde a lógica que a gente conhece hoje nessa modelagem do pensamento, na corrupção de algumas coisas, está em sermos ascendentes. A lógica de tudo é pensar que nós vamos subir. E nessa questão de evoluir, de ir ao além, né, onde a lógica, a coerência da espiritualidade é descender. Nós descendemos, né? Ou seja, nosso eu superior desce até a nossa. Né? Que Jesus, né, na condição de Cristo, vivenciou na doutrina secreta, fala um pouco sobre isso, né? Petit Sofia explica um pouco sobre isso, o livro Petit Sofia, que Jesus ele se reduz a sua condição mais elevada a essa forma humana. Exato. O Cristo, né? Isso. Assim como tudo que você está trazendo para nós, pelo menos até o ponto que eu estou pegando aqui, você está trazendo até nós essa questão do nosso eu superior se manifestando de uma forma material, onde se reduz, vai buscar, de certa forma, alguém que faz parte da família espiritual para se manifestar. Mais ou menos nesse sentido, até onde eu estou entendendo. Então, é difícil, talvez, de se trabalhar a linha de pensamento quando a forma como essa sabedoria foi adulterada, de certa forma, nos inclina a pensar que o movimento é de baixo para cima, não que não seja, que o sentido seja ascender e não descender. Então, o que eu quero só, já estou me alongando bastante, só pontuando assim que às vezes a maior dificuldade de se entender, talvez como o sentido de ser iniciático, é trazer uma compreensão básica de qual é o sentido das coisas, para que todas as outras questões que englobem esse movimento da gente, da nossa consciência, descender, receber aquilo que vem das mais elevadas ordens da nossa condição material, se manifestando na nossa consciência. Em todo o nosso estudo, né? Não. Mais ou menos nesse... Não sei se eu estou sendo coerente. Não. O que você falou, eu vou tentar fazer, eu entendi, fazer um resumo, porque foi importante. Nós estamos encarnados. Nós só vamos sair daqui quando fizermos nosso passamento. Então, o que nós temos que buscar nessa etapa como encarnado? Facilitar que o eu superior venha a nós. Porque não existe outra forma. Você não vai deixar... a menos que você morra. Mas aí você terminou essa etapa. Você não pode considerar ela como válida mais para algo evoluir. Porque você já morreu, vai ter que ser uma outra coisa sucedendo a você. Então, o que você pode fazer quando em vida? É elevar seu pensamento e querer com que seu pai espiritual, pai e mãe espiritual, cada vez mais se ligue a você. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um só, ele quer dizer o seguinte, eu e a minha mônada somos um só. Mas ele não estava vendo a mônada que estava conectada a ele. É claro que nós já conversamos sobre isso em outras ocasiões. O meu eu superior sou eu. Não é uma coisa aleatória a minha existência. Sou eu. Eu até estava conversando uma ocasião com uma pessoa sobre isso. Porque eu nunca disse isso. Um ser humano ele é formado por 4 personalidades. 2, isso tem no livro,
por exemplo, 2 raios longos, 2 raios curtos. Normalmente não, sempre os raios longos têm uma capacidade de conhecimento, sabedoria muito mais ampliada do que o raio curto. Mas são personalidades. Depois esses 2 longos se fundem, mas eu não vou entrar e forma aquela família espiritual. Dentro de cada grupo de número, 1, 2, os 2 longos se fundem. E são os orientadores, os pais espirituais diretos meu, e tem a síntese da família. Bom, eles têm uma capacidade maior. Eu, como raio curto, tenho uma capacidade menor. Eu sei algumas que o raio longo tem uma capacidade. Eu já vi isso. Mas o raio longo e eu somos uma mesma coisa. O que eu estou fazendo como raio curto, não são 4, é um complemento necessário para que essa célula quadripartite se complete. Então, se eu falo assim, eu e o pai somos um, está certo. Mas só que tem alguns desdobramentos, como, por exemplo, eu não tenho a capacidade plena que o meu pai tem, mas eu e ele somos um só. Sim, como um fractal, como a gente falou, isso. Fractal. O que falta é nós nos reconhecermos com esse mestre que somos nós. O que falta é isso. Sim. Aí vem um outro ponto, eu acho que o ponto-chave, assim, mas bem rápido mesmo, assim, não toma mais tempo. É que tudo já está programado, né? Sim, de certo modo, sim. De certo modo. Como dizer assim, numa outra fala você trouxe isso, né? Que ninguém vai lá e pega nada, tudo já está determinado para nós, né? De certa forma. Sim. Não é? Então, assim, aquilo que nós temos para manifestar é aquilo que já está dentro da programação. Porque, Marco, o universo ele não lhe dá nada. Todas as coisas nos são conquistadas. Aí você pega, às vezes, mal compreendido, você pega alguém dizendo assim, não, porque houve um tratamento, uma abdução, o que seja, e ele veio com uma capacidade de curar. Ele já tinha dentro dele. Aquilo só foi desbloqueado. Porque se ele não tivesse conquistado aquilo, ele não teria como dar para ele. Não tem como dar. O universo todo funciona por mérito. Ele é meritocrático. Você conquista uma condição. Aí exatamente. Desculpa. Não, é isso. É uma condição que você tem, você conquistou em vidas anteriores. Vou dar o meu exemplo aqui. Se hoje eu tenho uma oportunidade de estar conversando com vocês e entender um pouco mais essa sabedoria, mesmo com as minhas dúvidas, e ser um veículo para explicar o que me é possível, é porque quem me antecedeu esteve trabalhando ao longo da minha linha evolutiva no campo da espiritualidade, de alguma maneira. Porque senão eu não teria como eu agora, do nada, não, eu vou começar a falar sobre espiritualidade. Não tem como. Você não tem a condição. Por isso, o Divino Mestre falou, você não julgueis. Porque, na verdade, aquele ser humano, naquela ignorância, ele não tem a condição. Mas isso não isenta dele a preguiça, dele não querer buscar, dele não querer se aprimorar. Esse é o problema. Eu não sei. Mas aí o ser humano, ele junta isso com orgulho e vaidade. Aí complicou o negócio. A ignorância somada a orgulho e vaidade complicou completamente. Bloqueou. Você quer ver um exemplo? Vários desses personagens históricos famosos, a história de vida deles não é essa. Eles criaram para criar um modelo, não estou dizendo espiritual, não, material mesmo. Eles criam um modelo e aquele personagem, aquele rei, aquele PhD, ou aquele bilionário, eles criam uma história
e coloca a pessoa como uma condição de acima dos demais. Quando você chega e fala, não, mas isso não é bem assim. Aí o ouvinte fala, não, mas eu ouvi no YouTube que é isso. Ou seja, ele não questiona. Uhum. E aí, para você falar, ele se sente muitas vezes agredido, porque é o orgulho dele, ele olhou aquilo. Você vai dizer que aquilo não é bem assim? E aí? É uma dificuldade. Por isso que tudo que é dito, inclusive do que eu estou falando, é necessário uma reflexão. Faça a reflexão, não tem problema nenhum. Eu até falei, quando eu falei das entidades, o Exu e a Pombagira, o Preto Velho, a Preta Velha, né? Quando estiverem num centro e vocês tenham uma certeza de seriedade, podem perguntar. Olha, vocês são a entidade do próprio médium? E vão ouvir a resposta, sim, somos. E por que você é um tranca-rua e lá no Rio, um outro médium lá é tranca-rua? Porque pertencemos a uma mesma falange. Mas não é o tranca-rua desse médium daqui que é igual ao tranca-rua do médium de lá. Pertence à mesma falange. Ou seja, eu sou brasileiro, o Morelli é brasileiro, todos são brasileiros. Eu me apresento como brasileiro, ele também. Mas eu sou ele? Não. Mas eu utilizo o nome como brasileiro. E todos nós aqui, em princípio, acredito que todos sejam brasileiros. É o nome. Então, pergunta, é que eu estou falando, faça a reflexão. Bom, vamos descer mais. Desce mais aí, Morelli, depois você pergunta aí. Não vou perguntar, eu quero pedir autorização pelo seguinte. Nos outros grupos você permitiu. Espera aí, até onde eu vou? Não, vai a próxima, né? Aí. Bom, aqui eu vou dizer... Pô, não, Morelli, fala aí. Não, pelo seguinte, enquanto estava girando a conversa aí, boa, por sinal, eu fui anotando o que eu acho que você terminou voltando em Orixá. Eu tenho esses trabalhos prontos sobre Orixá, sobre a mônada, como é que ela se subdivide de 12 em 12, os chakras, raça, raiz e sentido, a conexão de cada raça. Agora, isso é uma pergunta que eu sei porque eu tenho a sublimação da matéria passada a mim pela Telma, autorizada pelo Menufes, que é o Roberto Braga. Isso. Eu tenho isso aí comigo impresso. Eu preciso ver se eu salvei, que naquele tempo não tinha WhatsApp. Não. Naquele tempo era só e-mail. E eu tenho a sublimação da matéria. E ela me fala o nome de onde está isso, que é no Diálogos, os diálogos entre o mestre Acron e não lembro o outro. Discípulo, eu não lembro o outro. E esse livro, vou chamar de livro, porque se tem página e o número, é o livro, mas ela nunca me deu o livro, nem para vender, nem ela me mandava cópia da página, escaneava, e eu tenho isso. Eu acho que isso aí faz parte desses estudos, eu podia postar isso no grupo, que é para claro. Hoje. Vou postar a palestra, depois vou postar o trabalho dos orixás, a mônada, que vai multiplicando 12 vezes 12, 144, vai embora. Tudo, toda essa maneira, que faz parte. A gente conversa amanhã, pode ser. Não tem problema não, Morelli. Porque isso aí só vai emendar pontos. Né? Por exemplo, eu vi vocês dois falando aí, você com o Marcos, tudo certo. Só que vocês falavam Jesus, depois vocês falavam Cristo. Jesus foi de quando nasceu até os 30, porque é o 3 e o 0 que é perfeito, e o Cristo é dos 30 aos 33. Né? Para dar não só o 3 e o 6, e dá 9, porque o 33, o 30, com mais 3 dá 6. Eu não vou dificultar. Então, é interessante você ter tocado na... Mas inclusive aí tem quando ele fala... é um décimo de um décimo de um décimo, né? Fala 3, porque a essência sempre é trina: cor, som, número, espaço, tempo, consciência, mais
A ação é quaternária, que é uma outra explicação de nós sermos centenário. É espaço, tempo, consciência, o imanifestado nosso. Cor, som e número são coisas infinitas, com 3 cores vai ao infinito, com 9 números e o 0 vai ao infinito, com 7 notas musicais vai ao infinito. Tudo isso tem uma conexão que faz parte do livro escrito e do sublivro, de algumas dicas. Por isso eu queria postar, para ajudar os outros. Tudo tem uma conexão. Beleza. É. Bom, esse assunto do Cristo, eu vou fazer um parênteses, que é importante, que eu acho que eu não falei isso nesse grupo, mas já tinha dito em outros encontros. Ou tem 3 ou 2, sei lá. A força crística é uma força que anima universos, a qual Jesus, como avatar, recebia essa força por meio, entre aspas, de uma incorporação. Aí ele se tornava Jesus o Cristo. A força crística é algo dissociado dessa figura histórica chamada Jesus, a qual ele incorporava. Por quê? Eu falei isso? Aconteceu quando ele... mas isso aconteceu quando ele foi batizado no Rio Jordão por São João Batista. E ele se tornou, porque daí ele incorporou Cristo e não soltou mais. Eu acredito que ele tinha que incorporar e desincorporar, porque a frequência da força crística, eu acho que poderia, isso é uma opinião minha, gerar uma atomização do corpo físico dele. Mas aí ele já estava com o corpo divinizado para receber. Mas tudo bem, mas separar o Cristo de Jesus é fundamental, né? E parte dessa energia, se compreende que parte dessa energia do Cristo, ela também estava distribuída entre os 12, né? Sim. Mas os 12 eram de caso Jesus, ele né? recebia, porque ele recebia como um ponto central. Isso. Essa energia. Poderia passar, porque Jesus é lunar. É da humanidade lunar. A força crística é da humanidade de Marte. Ela está num plano acima. E por isso que há uma desconexão desses fatos. Ou seja, o Avatar incorpora a força crística para o cumprimento de uma missão. Aí no livro vocês vão ver as humanidades e essas consciências maiores integradas sínteses que cada humanidade, ao final do seu tempo evolutivo, gera. Bom, vamos ver aqui. Átom é aquilo que eu já falei, o Parabrahma, o incognoscível, o átom dos egípcios. Amon-Ra-Morre já é uma manifestação trina para esse universo que nós estamos inseridos. Então, Átom é o senhor de tudo, é o senhor do caos, é o Ein Sof, é o senhor do caos. E ele anima universos. Então, Átom é o nome egípcio do ser incriado, do absoluto, do eterno. A palavra significa At, primeiro, primo, primeiro. On, sopro. Portanto, o primeiro sopro. É a vontade inexorável. Tote. Quem foi Tote? É Osíris encarnado. Por isso que o estudo ele faz necessário para a pessoa entender. Osíris é uma força, uma consciência. Quando encarnado, foi nominado pelos egípcios como Tote. Ensinou muito secretamente que Átom é a mesma energia fantástica que equilibra todos os universos, porque Átom é aquele que está acima ou além dos universos, além de suas manifestações. Por isso, é o além cosmos, é a causa, é a energia vibrada em 3 alentos imanifestados: vontade neutro, o hálito positivo e a ação negativo.
Cronos, Parabrahma, Senhor do Caos, Ainsuf e outros nomes são algumas das designações pelas quais Atom é conhecido nas diversas religiões, filosofias e ciências ocultas. Desce mais aí. Bueno, isso, agora vem um texto que me toca muito. Ela foi o mestre que trouxe, tem um dos livros, se não me engano, o Há 5.000 Ciclos. Bom, não me lembro exatamente. Ao fim de vossa caminhada, nossa caminhada, está falando isso com os filhos, uma estrela brilhará no cosmos, uma nebulosa se formará dos milhões de vossas vibrações irradiantes. E daqui a milênios, quando outras raças povoarem outros mundos, irradiados pela nossa luz que criamos, apontarão para o cosmos e não saberão dizer por que umas estrelas não brilham mais do que outras, porque todas brilharão por igual. E ao descobrirem a nossa constelação, daqui a muitos milênios, terão toda a certeza de que o brilho dos seus sóis será irradiado de vossas ou nossas vibrações. Acron espera que terás sentido no âmago de vosso ser a mensagem que vos dou. Ou seja, nós, mais muitos outros, integrados, seremos criadores de mundos. Essa, resumidamente, a mensagem. É bastante profundo, na minha compreensão, tem um aspecto de uma profundidade tremenda e, para mim, é sempre tocante quando eu leio essa frase. Não é uma frase, é, digamos assim, esse texto. Você entender, abraçar toda a dimensão do que nós, através desse pequeno trabalho, do nosso dia a dia, vão se somando, quando tudo isso se completar e nós tivermos a condição de sermos criadores de novos mundos. De tudo que milhões e milhões de anos atrás nós tivemos caminhado. Eu acho que encerra aqui, né? Vê aí, Morelli. Aqui acabou. Não tem mais nada depois desse. Fim. 20h35. Nós temos 25 minutos para uma conversa final que eu abro para todos. Fecho essa. Bom, vou minimizar. Deixa eu ver aqui por que o incenso parou. Botei aqui num ponto. Deixa eu acender aqui de novo. Bom, consegui acender. Eu botei num lugar aqui meio ruim. De volta. Pessoal, Aparecida? Pois não, Aparecida, vamos lá. Eu queria depois uma sugestão, só para ter uma como curiosidade. Diga, Aparecida. Aparecida? Acho que o microfone dela está fechado. Não, está aberto. Estou vendo aqui. E ela está com a mão erguida. Bom. Algum outro? Eu posso perguntar uma coisa assim, só para entender sobre famílias, né? Que você falou, a família espiritual, ela tem a ver com a família aqui que a gente nasce aqui na Terra,
A família aqui da Terra faz parte da nossa família espiritual? Só para entender melhor. Não necessariamente, mas pode acontecer de algum membro da sua família pertencer à sua família espiritual. Isso pode ocorrer. Mas não é uma lei, uma norma, mas pode ocorrer sim. Esclareceu? Entendi. Aí não tem, assim, exatamente relação, né? A família Não. espiritual é uma e... Pode ser uma filha, pode ser uma mãe que você teve ou tem, um irmão, ou pode ser algo, pode ser até um marido, mas não será a sua contraparte. A sua contraparte você não irá casar. Mas pode você casar com alguém da sua família. Pode ocorrer. Pode até isso ocorrer. Lembre-se que a família são mais pessoas, né? São sempre duplas. Cada um daqueles bairros tem que ver no livro. A sua contraparte verdadeira, você não casa com ela. Você não tem uma vivência comum com ela nesse ponto. Porque seria uma redundância de esforço. Como o universo trabalha no sentido de buscar o maior número possível de experiências, e aproveitando a sua deixa que você falou sobre família, que eu acho que eu nunca falei dessa forma, as experiências de uma família espiritual, elas são complementares. Então, por exemplo, se eu estou estudando profundamente espiritualidade, não quer dizer que todos os membros da minha família estudem espiritualidade. Porque, na verdade, quando há integração, há uma troca desse conhecimento. O meu conhecimento é cedido para o outro, e o do outro para mim, para gerar de uma maneira esse conjunto, não vou dizer para mim, esse conjunto integrado, a qual nós, cada um fazemos parte, ele tem um somatório de experiências. Ficou claro isso ou ficou confuso? A Elisângela quer falar, só que ela está com o microfone fechado. E a Aparecida continua com a mão em pé e está com o microfone aberto. Boa noite. Pode. Pode falar? Pode. Ademar, um questionamento assim. Eu tive algumas experiências extrafísicas, né? E eu percebi que eu estava acompanhada de uma frequência que eu considerei minha. Eu não faço parte de religião, porque eu não consegui me encaixar. Até falei com o Monete, porque eu me identifiquei com o que você falou numa live do Flávio, né? Isso. E aí, numa experiência extrafísica, eu comecei a perceber que antes de eu iniciar um trabalho de transmutação de energia, porque eu me identifiquei com mediunidade de transporte. Certo. E nessa experiência extrafísica, antes de eu iniciar trabalhos com outros tipos de energia, eu percebi que eu fui em determinados locais, não assim em transe, nada não. Eu aqui acordada, mas eu estava ciente de que eu tinha um espírito que estava em outro lugar. E nessa caminhada, eu comecei a perceber que muitas pessoas pegavam em mim, assim, querendo subir em mim. Parecia que eu estava andando num vale. E nesse vale, muitos queriam minha ajuda, mas eu não podia ajudar. E eu fui lá para pegar uma pessoa. Quando eu peguei essa pessoa, e eu não pude ajudar os outros, essa pessoa parecia que era eu. De uma outra vida, de uma outra existência que eu tive, e esse resíduo meu estava lá. Não só nesse lugar, eu fui em vários outros lugares. Eu passei um ano assim que eu tive que ser afastada do serviço, eu não pude trabalhar. O centro espírita onde eu recebi essa descarga energética não conseguiu me atender, não conseguiu explicar o que estava acontecendo. Eu falei, eu vou ter que agir por mim mesma, né? Então, conversando com os guias, fui aprendendo.
E eu percebi que eu fiz um apanhado assim de energias que eram próximas a mim. Foi quando eu percebi que os guias eram eu em outras frequências, porque era muito compatível a energia, a frequência energética deles com a minha, porque depois eu fui perceber as outras que eram um pouco mais distantes da minha. Entendeu? Deu para entender? Não, eu entendi em parte, né? É difícil a gente conseguir perceber experiências muito próprias. Eu sugeriria que, porque assim, a gente pode pedir, olha, eu gostaria de ver isso, você pode fazer isso. Agora, é mais fácil, por exemplo, você pode ter sido encaminhado para ter alguma percepção pelo seu pai e mãe espiritual? Pode. Você pode ter sido, ter uma vivência de uma outra existência sua? Sim, eu já me vi em 5 existências. Certo. Então fica difícil. O que eu acho mais fácil é de posse do que a gente pôde transmitir, é a pessoa ela mesma tentar identificar o que ocorreu com ela. E pode Porque ser. quando aconteceu tudo isso, eu tive um ano aí com experiências assim que, nossa senhora, né? Mas foi interessante, foi muito bom. Até, inclusive, teve uma parte aqui, até que o rádio falou comigo. Eu falei, gente, eram umas coisas assim que era fora do comum acontecer. E ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. E nisso eu comecei a aprender, né? Eu fui aprendendo, apanhando e aprendendo. Hoje eu tenho trabalho aqui, eu continuo trabalhando sozinha, já faz desde 2011. A experiência foi em 2011. 2012 eu fiquei um ano inteirinho sem trabalhar, sem sair de casa, só com energias e com os guias, porque eu falei, não tem que fazer alguma coisa, né? Porque parecia que tinha que fazer, transmutar energia, e tinha muita gente atrás de mim, assim, não gente aqui do plano físico, do plano espiritual. Aí, no caso, eu comecei a perceber as frequências, e aí comecei a entender sobre o Oriente, sobre teorias orientais. Aí comecei a meditar e elevar a frequência. Só que cada vez que eu elevo a frequência, eu tenho que transmutar as energias negativas que estão, porque eu não consigo elevar a minha frequência antes de me limpar. Mais ou menos isso. Entendeu? Não, Eu mas tá não tenho, certo. você vê, eu não tenho assim conhecimento teórico. Eu fui fazendo e aprendendo, entendeu? Então, mais uma razão para você agora se debruçar e estudar e entender um pouco mais. Eu, uma ocasião, fui questionado, não vou entrar tantos detalhes aqui, extrafisicamente, por que eu estava ganhando em explicar as coisas para as pessoas. Qual era o meu ganho? Claro que não foi uma coisa, quem me questionou não era positivo. O que eu estou ganhando em ensinar as pessoas? Eu não estou ganhando nada, realmente. Eu nada. Bom, Elisângela, tem outro participante. Alguém mais que gostaria? Agradeço eu perguntar alguma A coisa? Aparecida continua com a mão em pé. Eu vou baixar a mão dela, porque. Não, porque tem como abaixar. Senão o braço vai ficar cansado. Aparecida, vai falar ou não? Seu microfone está desligado, está funcionando. Alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Oi, Ademar, então, outra pergunta, assim, porque eu ainda não consegui nunca me ver em outra vida passada, até gostaria, porque, assim, para me esclarecer alguma coisa, mas eu nunca consegui me ver. Aí eu ia te perguntar, assim, tem vezes que, no caso agora eu sou mulher, mas eu já fui homem, assim, vai alternando. Pode ocorrer isso. Pode ocorrer, mas a gente tem, eu acho que uma tônica, que você tem uma frequência. O espírito não tem sexo, você tem frequência, polaridade, positiva e negativa. Então você tem uma tônica com mais incidência de um lado do que o outro. Eu acredito nisso. Mas você pode trocar
Espírito não tem sexo, não? É só energia. A Aparecida levantou agora a mão aí. Não, aqui, para mim, eu já baixei, porque ela não fala. Ah, não falou, Só né? se ela levantou de novo. Não. Alguém gostaria de perguntar? Eu gostaria de fazer uma pergunta, já falando um pouco de uma experiência específica, que é a gente está aqui, foi uma escolha que eu e minha esposa a gente fez de vir morar mais próximo da natureza depois da pandemia, né? A gente veio para a chácara, para o sítio, e a gente tem vivido assim experiências espirituais assim muito profundas, conexões, assim, tem se manifestado. Num desses momentos, eu tive a nítida sensação, mas de uma energia, de uma sensação tão real, tão forte, de muitos conhecidos meus estarem comigo. Naquele exato momento, foi no momento que eu estava debaixo das mangueiras, era noite de lua cheia, acho que era lua cheia. Me veio uma emoção assim, muito forte, assim, aquela sensação de reencontro, muito forte. Mas desencarnados ou encarnados? Desencarnados. Ah, certo. Era como se fosse vibrações, energia, como se fosse a presença de pessoas, só que do outro plano, né? Não no plano material. Não, isso aí é bom, é bem factível. Eu já conversei com pessoas da terceira família do venerável Mestre Akron, que eu conversei com ela, sabia quem era e não conhecia em vida. Sentei numa mesa e conversei com ela. Não a conheci quando viva. E sabia quem era. E eu, obviamente que naquele momento eu tinha... Não é nem questão de acreditar, né, que não Morelli falou em algum outro momento. Questão de saber, né, de conhecer. Você passa além dessa questão de acreditar. Então eu senti realmente. É o diferente. Eram várias pessoas. E aí, Ademar, só acrescentando um pouco mais sobre essa experiência, como ela tem se perpetuado ao longo de muitos e muitos dias. Eu acho que ao tempo todo eu tenho vivenciado experiências assim, de reencontro. E agora, depois da minha colocação há pouco, eu falei agora há pouco, enquanto você respondia e o Morelli entrava colocando algumas questões, eu tive a nítida sensação de conversar contigo em outro plano. E a gente, como se a gente... Eu vi essa imagem como se a gente estivesse no alto de um monte, assim, alguma coisa assim. Mas nós estamos vivendo em várias realidades simultâneas. O meu corpo astral está numa outra realidade, o meu corpo mental está numa outra realidade, o meu corpo búdico em outra realidade. Então você tem realidades paralelas, que elas estão se... ao mesmo tempo. Isso até a física quântica entra nessa dinâmica. Estou avisando. Adriana Adriana, ergueu a mão. Beatriz, Adriana, eu nunca fiz regressão. Eu vi as minhas vivências naturalmente. Me foram apresentadas por alguma razão. Mas eu mesmo nunca busquei ver nada. Vi contingências. Sim, Adriana, pois não? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Estamos. Tá. Eu estou junto com a Aparecida aqui, o computador teve um problema. A dúvida da gente é em relação, como o senhor falou, senhor Ademar, em relação ao pensamento crítico, né? Nós lemos as cartas de Cristo e nós ficamos assim um pouco em dúvida, porque é totalmente diferente do que nós já estudamos nas religiões. E aí a gente queria tirar essa dúvida com o senhor, se realmente condiz com uma parte da verdade as cartas de Cristo ou não. Ô, Adriana, eu não conheço o livro, qual é o conteúdo desse livro.
Mas se você quer uma coisa fidedigna, leia o Sermão da Montanha. Porque aquilo é a essência. O próprio mestre Chacron disse, o que Jesus veio fazer foi ensinar o Sermão da Montanha. As outras coisas são adjacentes. Esse livro eu não conheço, então não tem nem como avaliar. As figuras apostólicas, elas foram enxertadas com algumas alegorias, algumas criações. Não foi daquela forma que a história se procedeu. Isso aí eu sei que não foi dessa forma. Não que as figuras não tenham existido. A história é que foi mexida. A Mas eu Mabel não quer conheço. falar também. E ela leu todas as cartas, acho, de Cristo. Eu li umas 10, 5, 10. Eu não conheço a. Mas não é sobre isso. Nós temos, além dos evangelhos canônicos, nós temos os evangelhos apócrifos. Exato. Temos o evangelho de Maria Madalena, evangelho de Tomé, vários outros, que a igreja fez questão de glosar da Bíblia. Só admitiu 4 evangelhos no Novo Testamento, e lá no Velho Testamento houve muita alteração. Então, esse concílio de Nicéia e outros mais que deram conta essas modificações, deram ensejo até a interpretações falaciosas com respeito a Maria Madalena, por exemplo. Exato. Quem foi esta criatura? E muita coisa até hoje se engole, sendo esta senhora como uma prostituta, quando ela nunca foi isso. Não. Ela foi dos discípulos mais proeminentes do próprio Cristo. E como ela, tantos outros, e não eram só 12, foram muitos mais. Tinham mais. Muitos mais. Agora. Existem muitos livros, inclusive coisas que são mais difíceis de entender. Então, a gente tem que procurar mesmo. Tem que fazer a reflexão. Olha, faltam 5 minutos. Eu gostaria desse período final. O grupo vai ficar montado. Quem quiser permanecer, porque eu coloco os próximos eventos no próprio grupo, quando eu faço live, nos grupos anteriores também. Tem o curso 1, curso 2, curso 3 e o 4 agora. Eu vou fazer uma live com o canal português segunda-feira, sobre família espiritual. Vou colocar ali nos grupos. Então, é interessante para quem quiser permanecer. Eu não fico alimentando o grupo, porque aí, às vezes, a pessoa tem o WhatsApp para outras finalidades. Trabalho, então eu não fico enxertando com uma série de coisas, para ficar uma coisa pura ou mais limpa para esse detalhe, para esse objetivo. Agora, primeira coisa, Jesus não queria criar igreja alguma. Isso o Paulo Mestre Chacon falou. Não queria criar. A igreja que ele não criou. Segunda coisa, tudo está dentro de nós. Nós não precisamos de ninguém nos tutelando. Ninguém como guru, como mestre no momento. A menos que você tenha contato com seu pai e mãe espiritual, que é uma bênção. Você ter essa oportunidade. Mas nós deixarmos a responsabilidade para o outro não é o caminho. O caminho está em nós mesmos. Nós fazermos bem as pequenas coisas, as pequenas tarefas, sem também buscarmos para nós culpa. Esqueçam a palavra culpa. Esqueçam isso. Fizemos alguma coisa errada. Eu, vocês, tenta reformular e segue em frente. Sai dessa vibração, dessa frequência de culpa. De karma. Eu não gosto dessa palavra porque ela ficou, na minha opinião, muito pesada. Karma é o que eu fiz de errado. O dharma é o que eu fiz de bom. Karma é uma ação, é uma caminhada.
reformule, avante, siga em frente. Saiam das frequências deletérias, das frequências que puxam a nossa mente para baixo. Eu fiz uma palestra semana passada, eu comentei lá na Fonte de Luz presencial e falei: o universo é mental. Todas essas ferramentas utilizadas, como saúde, dinheiro, poder, tudo isso nos é trazido para que nós, principalmente pelo lado obscuro da energia, para que nós vibremos energias deletérias e possa alimentar determinados campos negativos. Ou vocês acham que uma consciência positiva ou negativa precisa de ouro, precisa de petróleo, não precisa de nada disso. Isso nem existe como uma realidade. Essas ferramentas são manobradas para que a nossa mente trabalhe de modo negativo, tanto para nós, nos afundando em determinadas frequências, como alimentando campos planetários deletérios, onde essas energias se encontram. A salvação, que poderemos dizer assim, não está em ninguém fora, está em nós mesmos. Pesquisem, estudem, meditem. Busquem a reconexão e peçam ao eu superior de cada um uma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Lancem para o... Eu já expliquei meditação. Meditação não é você assim, eu não quero sentir medo, oração. É você se colocar numa posição sem medo. Eu quero tal emprego. Você se imagina nesse emprego. Esse é o segredo. Não é você falar, eu quero. Quando você quer, você já está dissociado daquilo que você quer. Quando você se coloca dentro daquilo, você está fazendo o movimento corretamente. Tudo está dentro de nós. Nós é que não sabemos ainda fazer. Uns mais, outros menos. Não tem nada fora. Tudo está dentro de nós. 21 horas. Eu agradeço mais uma vez. Vamos encerrando agora aqui. Tem o nosso Facebook, tem o nosso site. Aqueles que quiserem o livro físico, a gente vende. Quem quiser o PDF, está liberado para as pessoas acessarem. O objetivo é ampliar a consciência. Então, eu agradeço, encerro aqui. No segundo semestre, vai ser um outro encontro. A gente sempre enxerta mais alguma coisa, mas, basicamente, eu preciso transmitir esse conhecimento. Essa é a nossa tarefa. Então, a gente volta sempre aos assuntos do livro Os Papiros e os outros 6 livros que fazem um arcabouço de sabedoria. Mas a mola mestra são os Papiros Sagrados de Hermes, que é Thoth, por o nome dado a Thoth, pelos gregos a Thoth, e a História de Vovô Benedito. E, me lembrei agora que pediram, a Graça pediu o Glossário Ocultista, para que vocês possam ler com mais facilidade o livro, pela terminologia egípcia, que é muito usada pelo Venerável Mestre Agron, por ele ser do Egito. Tá bom, pessoal? Agradeço aí. Morelli, amanhã a gente conversa. Eu ver aquilo ali e tal, botar aquilo ali. Eu agradeço mais uma vez a paciência de me ouvir. Para aqueles que perceberam com uma maior intensidade, muito bom. Aqueles que se acham ainda com uma percepção limitada, busquem também perceber cada vez mais e peçam ao seu pai espiritual: eu queria entender isso, eu queria entender uma vivência que eu tive. Peçam, mas peçam corretamente. Pessoal, boa noite. Agradeço a paciência. Deus lhe pague, viu, pelo carinho. Não, é um prazer fazer esses encontros. Para mim é um prazer.
Não é ônus nem esforço algum. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Vou parar Um a abraço gravação. aí. Eu vou embora Felicidade, também. bom fim de semana. Estamos Tchau. avante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Se puder botar aquele desenho animado que falaram na aula passada, um desenho animado, que falou que ia botar no grupo. Lembra? Sim.